Vamos de novo a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Ele volta a conversar com o filósofo, o professor Vladimir Safatli. Florestan? Bom, professor, no bloco anterior a gente falou um pouco aí sobre o segundo turno e agora eu gostaria de discutir essa nova composição do Congresso. Muda alguma coisa? Quer dizer, 43% de renovação e passamos de 22 a 28 partidos dentro do Congresso. O que isso significa? Olha, a maior fragmentação do Congresso, e acho que fica cada vez mais claro que o Congresso é completamente ingovernável. Não é possível governar um país onde você tem 28 representações, onde o maior partido, que no caso é o PT, tem algo em torno de 70 cadeiras, ou seja, que dá 20, que não dá nem 20% das cadeiras. Quer dizer, em outros países você tem uma situação, por exemplo, na qual o vencedor leva tudo. Então, ou seja, você dá, por exemplo, sei lá, 50 cadeiras a mais para o partido vencedor para ele poder criar uma maioria ou pelo menos uma minoria qualificada. Mas no Brasil essa situação é simplesmente a antecâmara para um processo completo de paralisia, certo? Porque você precisa negociar com os partidos os mais heteróclitos possíveis, né? Então, por exemplo, veja o que era a base de sustentação do governo Dilma. Você tinha desde o PCdoB, que a princípio, pelo menos nominalmente, é um partido comunista, e você tinha o PSC, que era um partido de direita evangélica, com pautas muito claras em que diz respeito ao conservadorismo moral. Você acha que está havendo um enfraquecimento desse processo? Qual o processo? Democrático brasileiro? Não, eu acho realmente que a democracia parlamentar se esgotou, né? Que não é possível continuar acreditando que é nesse modelo que a gente vai conseguir pensar transformações e grandes participações populares no campo da política. A gente tem uma situação muito neurótica em relação a esse problema, que é, por exemplo, todos sabem que há um problema com o processo da democracia representativa, mas se você sai como uma força que a princípio não conseguiria ter maioria no Congresso, então começa aquelas coisas, não, mas como é que você vai conseguir governar? É impossível governar. Talvez seja o caso de dizer muito claramente, não, é impossível governar com esta forma de Congresso. Isso não tem como governar. O máximo que você faz é fazer a gestão da inércia. É o que a política brasileira está se transformando. Professor, as pesquisas esse ano escorregaram aí em algumas avaliações. Por exemplo, diziam um dia antes da eleição que a presidente Dilma teria entre 44% e 46% dos votos e que Aécio e Marina estariam empatados tecnicamente com 26% e 24% respectivamente. No final, os números foram outros. Na Bahia, a questão foi até mais grave, porque diziam que havia um empate de 46% entre os dois candidatos que estavam disputando firmemente o governo da Bahia. E no final, o candidato do PT teve 54% contra 37% do seu adversário. Como é que o senhor explica isso aqui? Olha, eu acho que pode ter, de fato, erros em alguns lugares. Mas eu acho que no que diz respeito à pesquisa nacional, tenderia a ver a coisa da seguinte maneira. A gente acredita muito que a pesquisa ela fornece uma previsão, mas ela fornece simplesmente uma tendência. Se você tem um movimento, por exemplo, ascendente ou descendente, ele vai tendencialmente se radicalizar ao final. Seria importante a população entendesse isso. Por exemplo, se você chega um candidato que está a 20% em curva descendente, ele pode chegar a 15% no dia seguinte, por uma razão muito simples, porque boa parte da população, de fato, decide nos últimos 2, 3 dias. Agora, no caso da Bahia, é reincidente, o caso da Bahia é um caso surreal. É necessário realmente pensar alguma coisa especial acontece na Bahia, porque eu lembro, por exemplo, a eleição do Jacques Wagner teve o mesmo problema. Os institutos de pesquisa não conseguiram sequer prever que ele ia para o segundo turno. E ele acabou ganhando de uma maneira muito, muito clara. Certo? Então, eu acho que ou de duas uma, ou a população baiana esconde seu voto até o final, né, ou de fato tem alguma questão metodológica que precisa ser melhor pensada. Aí. Agora, com relação aos votos brancos, nulos e abstenções, o senhor ficou surpreso? Eu acho que isso demonstra uma coisa muito clara, quer dizer, você tem, se juntando tudo, no Brasil dá 30% de abstenção nulo e branco. Em São Paulo ainda maior, dá 36%, quase 37%. Ou seja, você tem uma parcela significativa da população que simplesmente não se vê representada no jogo político eleitoral.
E isso é um problema grave. Eu diria que esse é o problema mais grave. 30% não é qualquer coisa. 30% significa que você tem uma parcela considerável da população brasileira que simplesmente não entra no dito jogo democrático. Então a questão é perguntar por que essas pessoas não se sentem mais representadas. Então é necessária uma reforma política urgente. É necessário você ganhar um espaço, construir um espaço de embate político onde você possa, de fato, conseguir trazer a população para dentro do embate político. Né? Essa população fora, isso é um problema grave para a democracia, porque isso retira, um problema contra a legitimidade da democracia. Né? Se você tem um país onde 30% da população simplesmente não se vê representada, então, quer dizer, você tem, de fato, um problema muito grave a resolver. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Eu que agradeço. Guilherme, com você. Obrigado, Florestan. Boa noite. Boa noite, professor.